Esse é um vídeo para quem tem medo de fazer o TCC, o temido trabalho de conclusão de curso. Eu trouxe algumas dicas que vão te ajudar a saber por onde começar, qual a melhor forma de se organizar e como tornar esse processo o menos doloroso possível. Oi povo, muito que bem, muito prazer, eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui falar sobre TCC. Trouxe algumas dicas, alguns conselhos que eu tenho certeza que vão te ajudar a acalmar esse coraçãozinho, colocar a mão na massa e conseguir fazer aquele trabalho bacana para pegar o seu diploma. De vez em quando eu recebo uns comentários aqui no canal em que eu fico bastante preocupado, assim, né? Eu fico pensando sobre isso também e me identificando em alguns aspectos. São de pessoas que falam pra mim que tem medo de fazer o TCC, que se acham incapazes, que acham que não vão conseguir. E eu acho que isso também gera um ponto de identificação quando eu leio esses comentários, porque eu também já tive esse medo antes de fazer o meu TCC. Agora eu já entreguei, eu já fiz, vou formar. Tá muito mais fácil falar sobre isso com vocês, porque eu consegui aprender muita coisa nesse processo. E eu vim aqui compartilhar muitas dessas dicas, coisas que eu gostaria muito de ter escutado antes de começar a fazer o meu trabalho de conclusão de curso e que sem dúvida alguma teria me acalmado muito, teria sido muito mais tranquilo se eu tivesse ouvido isso que eu vou compartilhar aqui para vocês. Bom, e a primeira coisa que eu te falo é que o TCC é só mais um trabalho. Muitas pessoas costumam pensar que só porque é TCC é algo muito diferente, afastado de tudo que a gente já está acostumado na vida acadêmica. E muito pelo contrário, é só mais uma coisa que você vai entregar, só que tem um peso sim, tem uma expectativa sim, tem uma coisa maior envolvida nesse processo inteiro, porque a gente sabe que é a finalização de um ciclo de anos e anos de formação. Mas, ainda assim, o TCC segue sendo mais um trabalho acadêmico. Ao longo da nossa formação, a gente vai aprendendo a fazer vários trabalhos acadêmicos, ensaios, artigos, provas que a gente faz. Tudo isso são testes, a gente pode pensar nessa chave também. São testes, são habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da formação para no final fazer o TCC, que vai ser só mais uma vez mais um trabalho um pouquinho maior, um pouquinho mais dedicado, que vai envolver um pouco mais de expectativa e energia sua, mas ainda assim segue sendo só mais um trabalho. Tá bom? Então, pensar nisso acho que vai te ajudar bastante. Uma segunda coisa é que os professores não costumam esperar muito. Isso também é uma coisa que eu acho interessante de ser dito, porque assim, os professores têm uma dimensão de que a gente está na graduação. A gente não tem um repertório, uma habilidade de uma pessoa que está no mestrado, que está no doutorado, que já passou pela graduação. Então, os professores, de maneira geral, tá? A gente sabe que tem algumas exceções de professores que são bem carrascos, que cobram muito do aluno, mas de maneira geral, que há essa noção de que é um trabalho para você finalizar a sua faculdade e nada mais, né? Você não está fazendo uma tese de doutorado, você não está fazendo nada que exija essa energia e uma habilidade, um repertório muito grande seu. E muitas vezes o que acontece é que a gente cria essa expectativa, a gente acha que as pessoas estão esperando muito do nosso trabalho, e isso raramente acontece, principalmente se tratando de um trabalho de conclusão de curso. Terceira coisa é para você entender qual que é a sua dificuldade nesse processo. O que é que você tem mais medo? O que é que mais te trava? É a escrita? É a leitura? É alguma outra coisa que eu não consigo pensar aqui agora? Então pensa nesse medo que você tem, nessa habilidade que você quer desenvolver e vai trabalhando ela dia após dia, para que você consiga ficar um pouco mais esperto, um pouco mais tranquilo quando precisar colocar a mão na massa. De fato, se for um problema, por exemplo, com a leitura, você tenta tirar ali uma parte do seu dia para poder ler mais, para poder se organizar melhor, para poder ir trabalhando mais essa habilidade. Se for com a escrita, da mesma forma, torna a escrita algo próximo do seu dia, para que você consiga ficar mais tranquilo quando realmente for começar mesmo a escrever, a fichar as coisas para o TCC. Quarta coisa é para você selecionar o que você vai precisar ler. Isso aqui é muito importante e por isso que a gente tem que recortar o nosso tema de pesquisa ao nosso objeto. A gente vai limitando ali o olhar para pensar uma coisa ali muito fechada, muito delimitada mesmo. Então, a partir desse recorte que você vai conseguir selecionar melhor a bibliografia, os materiais necessários para o seu trabalho, tá bom? Então, essa é a quarta dica que eu compartilho para você. Seleciona muito bem isso, coloca no arquivo, coloca os textos que você vai precisar ler, para que você não fique perdido e buscando os materiais durante o processo já de escrita do seu TCC, tá bom? Então, é importante ter isso antes ali, bem delimitado, bem definido, para que você não fique maluco mais ainda no processo. Quinta dica é que você não precisa saber tudo para começar. Essa é uma coisa que eu percebo que paralisa muitas pessoas e é um medo até comum, é um medo até entendível, porque a gente acha muitas vezes que é preciso entender tudo sobre aquele tema, esgotar, ter conhecimento geral sobre tudo, qualquer pergunta que nos faça,
a gente tem que responder ali na hora porque é o nosso tema de TCC. E isso não é assim que acontece. A gente vai estar no processo de escrita, ainda pesquisando, ainda aprendendo. Por mais que você consiga pensar em estratégias que te ajudem quando você estiver já escrevendo de fato, você também vai estar descobrindo muita coisa no processo. Então, antes de você achar que tem que saber tudo ou o máximo de coisas para começar mesmo, só comece, tá? Comece e tenta colocar de ladinho assim, num cantinho, essa pretensão de saber tudo, absolutamente tudo, sobre o seu tema, porque ninguém sabe tudo sobre o que pesquisa. Nem o seu professor, que tem talvez até um doutorado, um pós-doutorado, sabe tudo sobre o que ele pesquisa. Está sempre aprendendo coisas novas. Não é você, não sou eu, meros graduandos, formandos, recém-formados, que seja, que tem que saber tudo, tá? Então, esquece isso. Sexta dica é para você não ficar muito tempo lendo e fichando as coisas. Bom, isso aqui eu percebo que muita gente também para nesse ponto. Seleciona os materiais que vai ler, a bibliografia, vai lendo tudo, vai fichando tudo e não começa a escrever em paralelo, vai achando que a escrita tem que ser no momento em que você consegue armazenar absolutamente tudo. Então a dica que eu te dou é a seguinte: ficha o que você precisa, tem uma noção básica do seu tema, faz um fichamento sim, os resumos para te ajudar no processo da escrita principalmente, mas não perde muito tempo fazendo isso. Tenta tornar esse processo de escrita e leitura conjunto. Você lê, enquanto isso você já tenta ir escrevendo algumas coisas, para justamente não deixar para esse estágio outro em que você talvez fique paralisado. Isso é uma coisa que acaba gerando muita ansiedade, porque as pessoas costumam fichar tudo, ou tudo que encontra, tudo que seleciona, para deixar para um outro estágio, para um outro momento, essa parte da escrita. E aí quando vê, tem um monte de coisa fichada ali, catalogado, um monte de resumo, um monte de coisa escrita dos textos que você leu, fichado, mas nada é autoral. Então gera aquela ansiedade, aquela coisa de será que eu vou conseguir traduzir tudo isso que eu armazenei, que eu fichei em algo autoral, em algo próprio, em algo meu trabalho? Então o que eu recomendo é que você tente tornar esse processo mais distribuído, para não gerar essa ansiedade, essa expectativa muito grande no momento da escrita. Sétima dica, evite a procrastinação, tenha constância. Isso aqui é importante, é essencial, é que você tente criar uma estratégia, tente criar um planejamento em que a constância seja ali o ponto-chave de tudo que você vai fazer. Tá? Então, todos os dias faz alguma coisa, lê alguma coisa, ficha alguma coisa, escreve alguma coisa. Tenta se aproximar diariamente do seu projeto, da sua pesquisa, do seu TCC. Porque senão, se você deixa tudo muito espaçado, se você pega uma vez por semana para estudar e aí na outra você volta, você vai ficar muito mais ansioso com tudo isso, porque você vai estar afastado do seu tema. Então, nesse momento em que você fica sem estudar, sem se aproximar, sem colocar mesmo a mão na massa, a sua mente começa a trabalhar e a te boicotar e você fica achando que você não vai conseguir mais fazer nada. Então, se você mantém a constância de todos os dias fazer alguma coisinha, vai ser muito mais fácil, porque você vai ali plantando um dia após vez e vai ficando mais calmo com isso também, porque você vai entender que pelo menos alguma coisa naquele dia ali foi feita. Muita gente acha que o trabalho vai surgir do nada, assim, você vai sentar um dia inspirado e vai fazer tudo, e vai escrever esse trabalho lindamente, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dor de cabeça. E isso, lamento te informar, se você não sabe, mas isso não vai acontecer. Você precisa ir plantando e fazendo dia após dia. E é melhor você fragmentar tarefas do que ter essa ansiedade de ter que fazer um trabalho inteiro num curto espaço de tempo. Oitavo conselho, oitava dica é para você não hesitar em pedir conselhos para amigos, principalmente quando você estiver escrevendo já algumas coisas. Então, sei lá, você escrever algumas páginas, tenta mandar para algum amigo seu de confiança que vai te dar feedbacks positivos, para ler, para te dar um retorno, para falar o que acha, para falar o que tá confuso, o que não tá, para você ir também se acalmando mais com esse olhar de uma outra pessoa, esse olhar externo. Então, se você tem inseguranças e tem medo do feedback do seu orientador que vai vir, você pode optar para mandar para algum amigo de confiança, para que ele leia, para que essa pessoa leia e te dê esse retorno para tentar te acalmar. Nesse momento é muito importante a sua rede de apoio, pessoas que vão te ajudar e te incentivar de alguma forma. Nona dica, essa aqui é mais prática, tá? Assim mesmo, que é para você salvar o seu arquivo, o seu trabalho em vários lugares diferentes. Então usa o Word, usa o Google Docs, usa vários aplicativos, plataformas, sites possíveis para você ir salvando o que você já tem. Eu já ouvi relatos de pessoas que perderam todo o trabalho porque, sei lá, colocou apenas no pendrive e aí quando viu o pendrive foi corrompido e perdeu todo o trabalho. Gente, assim, desesperador, não consigo nem pensar como que é viver isso. Então, uma coisa que eu fazia mesmo também, por isso que eu recomendo para você fazer, é salvar em vários lugares diferentes, porque se dá problema em um, você já tem outro, tá? Salva no e-mail, manda para um amigo todo dia, manda no grupo seu e vai salvando em lugares diversos
para que você não passe por esse sufoco de perder o seu trabalho, pelo amor de Deus. E a 10ª dica que eu te falo é que é normal ter medo, tá? A gente não precisa também encarar o medo como algo necessariamente ruim. O medo, a expectativa faz parte mesmo do processo. Então o que você tem que fazer nesse momento é encarar esse medo, pegar esse medo e ir com medo mesmo. Você vai ser julgado pelo seu orientador, pela sua banca, se você tiver que passar pela banca. Então assim, não tem como não ter medo, não ter receio do que pode vir aí. Existe, como eu já falei, essa expectativa enorme em torno da formação. Então tudo isso te deixa muito instável, te deixa muito inseguro em alguns momentos. E principalmente porque envolve isso de julgamento, né? Ninguém gosta de ser julgado, gente, assim. É difícil, é complexo ser julgado pelas pessoas, ainda mais por pessoas que a gente tem uma admiração, um respeito, que talvez nosso orientador, uma banca que vai passar ali e analisar o nosso projeto. Mas é isso, faz parte do jogo, você já entrou na faculdade sabendo que isso iria acontecer. Quando está vivendo é muito mais difícil, é muito mais complexo, mas o que eu te falo é isso, é muito normal ter medo, não é algo surreal, não é algo que é um problema necessariamente. Você pode tornar isso mais tranquilo se você resolve abraçar esse medo e ir com medo mesmo, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, antes de ir embora, não esquece de deixar um like para me ajudar a crescer no YouTube aqui cada vez mais. E se inscreve também no canal, que eu posto vídeo toda semana aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.